Já fizeram prédio. Agora, e no IML, né? Esse caso a gente tinha, eu até quero aprovar lá na Comissão de Direitos Humanos, entende? Porque lá oficializa mais. Tudo que é pedido de IML, coisa de São Paulo, pode aprovar lá na comissão, porque dá mais legalidade, dá mais força, de obrigação de responder. Eu não me lembro se essas fotos são do IML ou se são do arquivo do DOPS, porque com a abertura da Vala de Perus, em 1990, depois nós conseguimos entrar nos arquivos do IML, quando a gente, na época, lacrou as portas do IML, porque eles estavam tentando destruir os arquivos, então nós tivemos um tempo de conseguir pesquisar ali. Então, algumas fotos nós achamos ali, outras nós achamos nos arquivos do DOPS. Eu não lembro mais se essas fotos são do IML ou do DOPS. Tá, então, viu, o Thaís e Vivian, eu ainda não está aí, tudo que for de IML, tanto aquele grandão que a gente pediu todos os arquivos, como dos casos específicos, aprovamos aqui, mas aqui não gera repercussão legal. Eles não têm obrigação, eles não levam isso aqui como comissão permanente, mas aprovando lá na Comissão de Direitos Humanos, o mesmo requerimento, eles têm obrigação de responder. Tem prazo, dá para diligenciar, entendeu? Então, como nós vamos fazer, além de fazer o geralzão, vamos fazer o caso a caso. Para a perícia técnica e para o Instituto Médico Legal. Isso, entendeu? Para a perícia técnica e Instituto Médico Legal. O geral já foi encaminhado ontem. Mas eu quero aprovar na Comissão de Direitos Humanos. Essa semana não vai ter Comissão de Direitos Humanos, a outra vai ter. Então, tudo que é caso específico, aprova caso a caso, requerimento a requerimento. Aí, aprovando lá, gera documento. Eles têm obrigação de dar uma satisfação. E aí a gente pode marcar uma audiência lá no gabinete e levar esses pedidos em mãos. Tá? Então vamos pegar esses casos, todos esses casos dessa semana, vamos pegar e vamos transformar em requerimento. E tem que mandar para o Ministério do Exército, sem prejuízo de mandar para o segundo Exército, né? Mas mandando para o Ministro da Defesa, não Ministro da Defesa. Agora, precisa vir lá no arquivo também, né? Pegar esses casos. Bom, esse arquivo do Estado aqui. Esse arquivo do Estado. O arquivo do Estado, o quê? Que é o arquivo do DOPS que está guardado. Nos arquivos do DOPS a gente, em princípio, já... Tudo que tinha, pegou. Em princípio, o que tinha no arquivo do DOPS que a gente conseguiu ver, pegou. Sobre esses casos especificamente, o Eduardo Antônio da Fonseca e o Antônio Sérgio Matos, o arquivo do DOPS enviou, a pedido da comissão, os documentos que teve. Eu examinei esses documentos, mas, por exemplo, as fotos deles mortos não fizeram parte do que o arquivo do DOPS enviou para a comissão Rubens Paiva. O que vieram foram extratos de depoimentos, documentos, tem os laudos, tem o atestado de certidão de óbito, mas as fotos deles mortos o arquivo do DOPS não mandou. Que essa é uma solicitação que deveria ter vindo junto, né? Porque essas fotos existem no arquivo do DOPS, com certeza. Mas não adianta, lá no arquivo do DOPS tem que ir lá. O que pede eles mandam muito mal, tem que ir lá, sentar, pesquisar, tem autorização para isso. E tem que fazer também o pedido para a Nacional, para periciar, nos mesmos moldes que foi feito para a pedido da Yara Xavier, do Alex e do Arnaldo. E do Arnaldo. Ontem ela postou na internet uma notícia que o DNA foi compatível, que o DNA que foi financiado pelo Ministério do Direitos Humanos. Então, isso é importante. Oficial Nacional. Eu queria fazer um esclarecimento sobre as fotos. Melinha.
Melinha, da Comissão da Verdade. Em relação às fotos, a origem delas é o Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal recebe uma requisição de um delegado de polícia, não sei se é Alcide Bueno, que já morreu, ele já morreu, mas ele aqui encaminha e ele e logo colocam um T de terrorista e FF, que é fichado e fotografado. Nós costumamos entender o que era, mas era fichado e fotografado. Mas lá no Instituto Médico Legal foram raríssimas as fotos que nós encontramos. Nós não encontramos fotos lá. Na época que nós fizemos uma pesquisa, foi em 90 e 91, nos anos de 1990 e 1991. Quando nós, em 1992, nós entramos nos arquivos que era arquivo público, que eram os arquivos do DOPS, nós encontramos essas fotos. Essas fotos todas foram nós que fizemos, inclusive uma a uma com uma máquina fotográfica que nós pedimos na época quem era. É até interessante, quem era o diretor do arquivo público era o Fernando Casadei, que tinha sido um militante político e tinha sido preso político. E ele autorizou que a gente fizesse essas fotos. Então, toda a foto que tem aí do Antônio Sérgio, do Manuel, é uma foto que nós fizemos e nós é que vamos reproduzir essa foto. Né? Nós compramos, nessa época, era filme, não era digital, era filme e papel. Nós que compramos e ele autorizou. E foi sorte que era ele que era o diretor. E depois era um outro que era o Nil, que era o nome desse, outro também que autorizava a gente a fazer essas fotos. Hoje, nem a gente solicitando em nome da Comissão da Verdade, não é mais a Comissão de Familiares. A Comissão de Familiares sempre foi muito maltratada em todos os espaços. E como nós não somos uma instituição tão institucionalizada como a Comissão da Verdade, a gente... Não, agora a Comissão... Por que ela faz essa comparação? Não, estou dizendo que a Comissão da Verdade é da Assembleia, ela é institucionalizada. E não conseguiu, nós pedimos, porque toda essa documentação foi solicitada para a diretoria do Arquivo Público Estadual. Então, eu concordo com você, só queria dizer o seguinte: o que eu estou aprendendo a duras penas? Que mesmo a gente pedindo pela Comissão da Verdade, não gera documento. O que gera documento aqui na Assembleia, que eles levam a sério, lá na Secretaria e no Governo, é o que é aprovado pelas comissões permanentes. Entendeu? Então, tudo que a gente aprova aqui, se aprovar na Comissão de Direitos Humanos, gera repercussão. Gera documento. Aí pedir pela comissão e vamos ver se a gente tem essa. Porque a prova aqui de requerimento de órgãos estaduais, seja do Arquivo, Secretaria de Segurança e Instituto de Criminalística, aprovando na comissão, gera documento. Entendeu? Então acho que a gente tem que. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado aqui, que tem tempo. Tem tempo. De fato, a gente devia até fazer uma audiência da comissão sobre esse assunto. Trazer Instituto Médico Legal, IC, toda essa área criminalística e Arquivo do Estado, tudo. Fazer uma audiência até, ver se a Secretária de Justiça vem, chamar toda a assessoria lá do gabinete secretário, fazer uma audiência específica sobre documentação pericial, criminalística. Em relação à nacional, eu acho que a gente também deve agir assim, pericial, fazer uma consulta para a nacional. Baseado na experiência que houve, que foi boa da família Xavier Pereira. Temos os seguintes casos. A nacional vai periciar tais casos de São Paulo,
fazer uma consulta por escrito. E a última coisa que eu queria falar, já te dou a palavra, Suzana. Esse negócio que a Melinha está sugerindo, eu acho que é um bom precedente de a gente mandar para a direção da Folha oficial. Quer dizer, esse é o caso, talvez o caso mais rumoroso. Mas coisa de Folha de São Paulo, de veículo, lógico que eles podem alegar que a frota era terceirizada, que o veículo poderia ter sido roubado, como aquele Puma do Rio Centro, né? Foi roubado em São Paulo e ele apareceu no Rio. Mas eu acho legal fazer essa provocação, porque eu nunca uso esse tipo de recurso. No caso, na minha prisão, o carro que estava na porta da minha casa era um carro baú da Folha de São Paulo que ficou consertando o eixo uma semana no borracheiro na porta do meu apartamento, por exemplo. É verdade, isso foi 2 anos depois, né? Isso aí foi em 71, então era muito corriqueiro ter carro da Folha, seja naquela época eles usavam pequenos veículos para transportar jornalistas e o carro baú para distribuir. Então era muito frequente ter carro da Folha envolvido em problemas de prisão, de assassinatos, era usual. Então acho que é uma boa provocação. O que eu acho que devia mandar tanto para o setor de jornalismo da Folha, por exemplo, a coluna da Mônica, diz que gosta de cobrir Comissão da Verdade, manda para a coluna da Folha, ou para o Ombudsman, oficial. Estamos mandando para a direção da Folha de São Paulo para esclarecer de vez esse negócio, no caso dessa ocorrência que ocorreu na Rua João Moura no dia tal, os relatos da época dizem que foi um carro da Folha. Então manda para a Folha e manda para vamos limpar esse negócio. O que a Folha tem a dizer? O veículo foi roubado? A ação ocorreu à revelia da direção do jornal? Ou foi uma coisa? Como é que é esse negócio? Esclareça. Acho que legal que gera documento, entendeu? E pode aprovar na Comissão de Direitos Humanos também. Porque aprova aqui, aprova na comissão. Agora eu insisto, esse negócio do Instituto de Criminalística e tal, eu acho que devia fazer uma audiência oficial da Comissão da Verdade, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para ter, porque todo dia, viu, Amelinha, todo dia, essa meninada mais jovem que mexe com genocídio e tal, fala assim, por que vocês não conseguem os atestados de óbito das chacinas, dessa mortandade mais recente? Todo dia pergunto. E eu me sinto ridículo, imbecil, de não saber, porque quando a Rose Nogueira fez aquele trabalho com o CRM, lá com os crimes de maio, ataques à base do PCC, aquela coisa toda, eles fizeram um levantamento enorme no IML. E atestado de óbito, a ouvidoria da polícia tinha alguma coisa, mas é uma coisa que não aparece até hoje. Os tais atestados de óbito da licença seguida de morte. Então acho que a gente fizesse audiências, fizesse uma imersão nesse negócio, audiência tal, fazer não do presente, porque abriria uma chave de investigação interminável. Mas pegar esse período, esse negócio que a Melinha fala, fomos lá na escola de polícia, vimos os arquivos, estavam jogados, mas só permitiram que a gente visse aquele dia no governo. Isso aí, fazer disso um mantra e aprofundar, que eu acho que seria uma boa contribuição que a gente poderia dar, entendeu? Documental, trazer o pessoal do arquivo, tá? Bom, então, conclua, Suzana, fica à vontade. Eu queria falar 3 coisas. Em relação à Folha, eu acho que seria importante que nesse ofício constasse não só um pedido de informações, mas o que eles têm de registro nos seus arquivos fotográficos sobre este fato. O que se eles têm registros desse episódio. Outra coisa que eu acho que é importante esclarecer é que desde o ano passado nós
nós não fizemos por escrito, mas nós fizemos numa audiência com a Comissão da Verdade, uma solicitação de que todos os casos que nós temos, fotos e documentos sobre a morte, fossem submetidos à análise pericial dos legistas que lá se encontram. Na época, inclusive, era coordenador o Paulo Sérgio Pinheiro, ele foi a Porto Alegre, numa audiência da comissão. Eu fiz esse pedido oficial, porque estavam aguardando o Celso Nenevê, o Mauri Arede e o Pedro, que são os peritos da Polícia Civil de Brasília, que estão lotados ali na Comissão Nacional. Eles só foram para lá, acho que no começo desse ano, demorou um ano que esses pedidos fossem realmente encaminhados, e só foram encaminhados, eu creio, iniciou o encaminhamento muito tempo depois, quando a Rosa Cardoso foi coordenadora da comissão. Até então isso não tinha sido feito, mas nós queremos, no mínimo, que a Comissão da Verdade nos apresente, para todos os casos, uma análise pericial, que aí ela vai além do que nós fomos. Esse tipo de informações que nós temos hoje sobre os casos e que deram origem à aprovação na Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos Políticos, é porque o ônus da prova é nosso. Nós tivemos que montar os processos e mostrar à Comissão Especial que aquelas pessoas estavam enquadradas dentre os ditames da Lei 9.140, ou seja, que foram mortas em dependências policiais ou assemelhadas. E aí se configurava o cerco também, quando a gente conseguiu mostrar. Então, ele tem que ser reforçado. Agora, independente que a comissão faça, eu acho que tem que fazer, encaminhar um a um. Mas esse pedido nós já fizemos, não sei como é que eles vão conseguir cumprir, porque isso não é uma tarefa simples, ela é uma tarefa demorada. Outra coisa que eu acho que é importante resgatar um pouco sempre é a história da cadeia de desaparecimento dos corpos e de montagem das versões oficiais que teve no Instituto Médico Legal a sua fonte maior de colaboração. Quando nós entramos no Instituto Médico Legal lá em 1991, existia um arquivo de fotos. Aí cada laudo, cada pessoa tem um número, né? Por esse número se identifica todos os documentos, então pela data e pelo número. Aí nos nossos, como a gente chamava, no arquivo de negativos estava lá escrito: negativo entregue para o DOPS. Então nem ao menos os negativos feitos, a maior parte das fotos feitas pelo Instituto Médico Legal permaneceram nos seus arquivos. Elas foram parar nos arquivos do Romeu Tuma. E alguns ele deixou para a gente ver, outros ele levou junto com ele, né? Outras informações. Foi mesmo? Hã? Que nós entramos nos arquivos do DOPS foi em 91. A vala de Perusa abriu logo depois que abriu a vala, foi criada, 15 dias depois, foi criada a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que era presidida pelo Júlio Caliuri, que nós conversamos com ele lá dentro, falando: para fazer a CPI tem que ter aberto esse arquivo, e ele, e a Luísa Irondina, e foi todo aquele movimento, né? Enfim, tem uma história ali que não foi fácil. A história do IML é interessante, porque nós tivemos informação. O Marlon, ele agora, com esse negócio das ossadas de Perusa, aí, o último capítulo da novela, o Marlon diligenciou muito junto a esse povo do IML. Ele teve muito contato. Eu acho que a gente devia pedir alguma ajuda do Ministério Público Federal, não sei se eles não se prestam para a gente ver se a gente acessa esses arquivos, sabia fazer uma frentona aí e investir. Desculpa te interromper. Não tem importância. Nós tivemos na época a informação, alguém nos passou a informação, alguém da imprensa, de que os arquivos do Instituto Médico Legal iam ser retirados de lá. Então nós fomos à Comissão de Familiares, isso está registrado, eu tenho fotos disso, matéria de jornal.
nós fomos ao Instituto Médico Legal para tentar verificar o que acontecia. E junto com a imprensa nós lacramos as portas do arquivo da sala onde estariam os arquivos. Na escola de polícia ou no próprio instituto? No Instituto Médico Legal. E aí alguém ali da imprensa tinha o telefone, não tinha celular na época, mas alguém tinha o telefone da mesa do governador Orestes Quercia. Eu liguei para ele e disse: nós estamos aqui na frente do IML lacrando as portas do arquivo que está sendo destruído. Enfim, houve... Assim, que você deixou, que era o diretor era o José Antônio Melo, que é o que assinou, é um médico legista, que assinou o laudo necroscópico do Manuel Fel Filho, dando como suicídio, sendo que ele foi assassinado sob torturas no DOI-CODE. Aí ele não quis deixar a gente entrar. Foi nessa hora que você ligou. Ele não nos deixou entrar. Ele era... a gente queria que, exatamente por estar ali na direção do IML, a gente imaginou que ele fosse destruir o restante das provas que tinha, de documentos e fotos. Então ele não nos deixou entrar. A imprensa registrou esse nosso encontro com ele, que tem fotos disso também, e a gente conseguiu lacrar a porta e ligar para o governador Quercia. E ficamos um período ali dentro fazendo pesquisa, mas foi muito difícil, nós não acabamos de fazer aquela pesquisa. É uma coisa muito horrorosa, porque a gente ficava vendo álbuns e álbuns de fotos das pessoas vítimas da violência na cidade de São Paulo, e acabamos atendendo a população que ia lá. Muitas pessoas que estavam na busca dos seus familiares desaparecidos eram encaminhadas lá para a salinha onde nós estávamos fazendo esse trabalho, num desprezo total pela população pobre e marginalizada, pelo desespero das famílias. Muitas pessoas a gente atendeu ali porque a gente ficava muito sensibilizado pela busca que eles estavam fazendo. E nesses anos todos, por isso que causou mais revolta a nós a possibilidade de que as ossadas de perus viessem a ser depositadas no IML para o exame pelo grupo de antropologia forense, o descaso e o desrespeito com que o IML sempre nos tratou. Ele nunca nos deu um papel, uma informação, nada. Eles nos tiraram de lá. Os arquivos, numa determinada época, teriam sido transferidos para a Academia de Polícia lá na USP, junto com os arquivos da Polícia Técnica, mas nunca nos deixaram ver. Eu soube, quando foi feita a visitação por esse grupo daqui de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos, do movimento do Comitê Memória e Verdade, e em nome dos familiares estava a Crimeia Almeida. A Crimeia me disse que existiam pacotes dos arquivos que estariam ali dentro do IML, separados, aguardando, que ela achou que estariam aguardando a perícia, mas ela soube que eles estavam para ser encaminhados para o Arquivo do Estado, que eles iam ser processados, digitalizados, antes que a gente pudesse ter acesso. Isso, com certeza, se por acaso acontecer, vai ser muito depois da Comissão da Verdade, e nós vamos voltar a ser enrolados e não vamos mostrar. Eu lamento, eu tenho vício profissional de juridiquês, né? Eu acho que esses ofícios, todos eles, deveriam invocar os fundamentos constitucionais e legais pelos quais se pede. Então, começa na Constituição, o artigo 5º, Direitos Fundamentais, inciso 36, a linha B, direito de petição. Qualquer pessoa tem direito de requerer a qualquer órgão público qualquer informação que lhe interesse, mesmo interesse pessoal.
está lá nesse artigo. Então, para evitar, eu não estou dizendo que não haja má vontade, Adriano. A má vontade existe, mas começa dizendo o seguinte: como cidadão, eu já teria direito. Depois, o direito à informação. Imagino, está lá na Constituição o habeas data. Claro que o habeas data é para interessado, mas coloca também, em suma, os fundamentos constitucionais e legais pelos quais se pede. Esse se pede, quando você coloca fundamentos constitucionais e legais, é meio se exige. Segundo lugar, os ofícios, tanto a área estadual quanto a área federal, Ministério do Exército e área estadual, eu acho que deveriam ser fundamentados também nos artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal, imaginando o possível delito, ou o provável delito, ou um certo delito, e as suas consequências no Código de Processo Penal. Então, vamos. Como é a perícia necroscópica? Está no Código de Processo Penal. Como e em que casos se faz a perícia de local? Para colocar uma questão que a pessoa diz, não fiz. Bom, mas se a lei previa, por que não fez? Coloca uma dificuldade para o simples não. Também o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, porque, por exemplo, mesmo na versão oficial, um jipe foi assaltado por terroristas. Versão oficial. Este fato deve estar previsto no Código Penal Militar. E as suas consequências estarão no Código de Processo Penal Militar, ou seja, deveria ter sido estabelecido um IPM para apurar este assalto a um veículo. Para colocar que não é optativo fazer ou não. Porque não fizemos porque não cabia. Não, cabe, é recomendável e não foi feito. Por quê? No caso da Folha, eu acho que se deveria colocar também o seguinte: se o caminhão-baú da Folha estava lá, e eu contei pelo menos 10 tiros aí, não havendo perícia de local, nós e ninguém pode dizer onde foram parar esses tiros. Um caminhão-baú, que é um alvo grande, com 10 tiros correndo, um tiroteio, se não levou os agentes, sofreu balaços, teve perfurações, porque estava num local pequeno, nós vimos, onde houve um tiroteio. Um caminhão relativamente grande, num tiroteio, sofreu balaços, para que a Folha não pode dizer, não tenho nada que dizer. Para ficar difícil a resposta que gostarão de dar. Eu não estou dizendo que darão a resposta que a gente quer e a verdade, mas para dificultar a omissão e a mentira. Se puder ajudar, até ajuda. Se puder ajudar, seria importantíssimo. Acho que é um bom caminho, é interessante isso, hein? Até fazer uma audiência sobre isso. Um dia eu estava esperando a reunião da comissão, fui na biblioteca, não tem nada sobre a anistia, a Comissão da Verdade, nada. Aqui na biblioteca não achei, não é que eu não achei comentários, eu não achei os textos das leis. Na biblioteca da Assembleia. O Carlão está lá agora. Bom, foi boa essa audiência, hein? Se a gente conseguir encaminhar as coisas. Imaginou se a gente fizesse outro dia, até o Nassif que escreveu um texto cobrando isso da gente, que a gente tinha que fazer ele sugeriu, fez um texto bonito, qual seria a participação das empresas jornalísticas no apoio ao Lula. Esse negócio da Folha podia fazer uma coisa séria sem assim, um efeito, quer dizer, sem uma predisposição para desmoralizar, mas fazer uma coisa séria, a gente levantar tudo que tinha coisa de participação da Folha da Tarde, aquela coisa toda que o Frei Beto denunciava lá da redação, daquela época que o Carlos Brickman e aquela turma assumem a redação da Folha da Tarde. A gente podia dar uma coisa que dava
além de emprestar os veículos, acho que dava uma coisa importante. Bom, podemos parar por aqui, então? Doutor Darcy, depois se eu pudesse falar um pouquinho com o Renan, eu podia pôr o Renan e o doutor Darcy para ele contribuir um pouco, né, para essa elaboração desses documentos. Agora, eu acho que nós estamos maduros para fazer uma audiência pública na comissão, junto com a Comissão de Direitos Humanos, para tratar da documentação do IML. Acho que é um momento agora que talvez a Nacional vai publicar, né, o edital do PNUD hoje, parece que vai sair, era bom a gente até dar publicidade, se realmente esse edital da contratação dos pesquisadores, acho que a gente devia oficializar, entendeu? Esse negócio. Bom, vocês querem, Suzana, Melinha, querem fazer as considerações finais? Bom, você falou que... Não, eu acho que, como isso é transmitido via internet, tem uma abrangência maior, as informações tem hoje em dia, ficar o apelo para que, porventura, alguém que tenha assistido, alguém que tenha alguma informação que queira dar à Comissão da Verdade sobre a morte dos 3 militantes da MN, que entre em contato com a Comissão da Verdade, por gentileza, por favor, pelo resgate da memória deles, desse país, pela verdade e por justiça. Então, é uma coisa importante que esse fato ocorreu em 1971, na rua João Moura, foi conhecido como uma emboscada, né, ao jipe do Exército. Que número era mesmo da rua João Moura? 2358. 2358, que houve um tiroteio, a possível participação de um caminhão baú da Folha de São Paulo, onde morreram 3 pessoas, ou no local, ou transportados para a tortura, mas o fato é que houve a morte de Manuel José Nunes Mendes de Abreu, Eduardo Antônio da Fonseca, Antônio Sérgio de Matos, e essas questões de ML, que é uma coisa que tinha Isaac Abramovich na época, toda aquela equipe do Harry Shibata. Amelinha. Eu acho que a audiência de hoje, ela sistematiza, né, e busca caminhos para aprofundar essa pesquisa em busca da verdade, uma vez que esses requerimentos que saem daqui hoje, tanto para o Ministério da Defesa, quanto para a Folha de São Paulo, e mesmo para o Instituto Médico Legal e o Instituto de Polícia Científica, né, o Instituto Científico de Polícia, são documentos que vão mobilizar outros setores do aparato do Estado para que colabore com a construção da verdade que está se trabalhando aqui, né, desde o primeiro dia. Então, eu acho que é extremamente importante essa audiência. Eu queria fazer um anúncio da audiência de amanhã. Acho que a Suzana podia chamar essa audiência de amanhã, que a Suzana também que vai fazer o depoimento de 3 casos, né? Amanhã. Quais são os casos de amanhã? Então, é o Lauriberto José Reis, José Idésio Brianese, José Milton Barbosa. Acho que são esses 3. E talvez, não. Porque tem que deixar alguns para sexta-feira, né? Então eu faço 3 amanhã e depois a gente vê quais os que eu apresentaria sexta-feira. Não sei se apresento junto ou não. Não, pode apresentar junto amanhã. Com o do Lauriberto, o do Voerrões, que está sendo organizada uma sessão especial de anistia a ele, não sei se aguarda isso ou não. Pode fazer. Pode fazer. Aproveita. Pode. Ele é morto junto com o Lauriberto. O Lauriberto e o Voerrões são militantes do Movimento de Libertação Popular.
o José Milton Barbosa, José Ideias Mirenese, militantes da Ação Libertadora Nacional. Eu queria, então, agradecer. Hoje nós tivemos uma participação especial do Dr. Darcy Passos, sempre contribuindo, uma pessoa super importante para todos nós, super querida. Do Danilo Leite, Douglas Mansur, a Thaís Barreto, a Vivian Mendes e a Melinha até. Não, a Melinha está na mesa, né? Os outros não tiveram oportunidade de se manifestar. E agradecer. À tarde vai continuar essa sessão, ela para por aqui, né? Tá, então, queria encaminhar o seguinte: uma audiência pública sobre documentação, com duas vertentes: arquivo do Estado, que vocês chamam da transferência dos arquivos do DOPS, e IML, Instituto de Criminalística, isso fazer de uma forma bem feita, organizada, sistemática. Acho até que a gente devia trazer o Arquivo Nacional, como foi designado um agente político pelo Ministério da Justiça, o Ivan Neves, para o Arquivo Nacional. Devíamos fazer uma audiência sobre a participação dele, convidar o Ivan Neves para vir a São Paulo, ele mora aqui em São Paulo mesmo. Bom, então, nessa semana que antecede aos 50 anos do golpe, como disse a Melinha, hoje ocorreu há 50 anos atrás as marchas com Deus pela família e pela propriedade. Aguardamos uma expectativa o que vai ocorrer no sábado, que essas marchas estão sendo convocadas, e para dia 31 de março, às 10 horas da manhã, a cerimônia da Operação Bandeirantes. Então, lá na Operação Bandeirantes, lá no DOI-CODE, na delegacia, estaremos lá no ato solene, rememorando todas as vítimas da repressão. A sessão está encerrada. Muito obrigado.